clubismo sem clubismo. É uma excelente contratação do Palmeiras, tá? Um grande jogador, de muita qualidade, barato e ainda que já é vilão do time que é o rival, pô. Tem tudo para ser um jogador muito importante nessa trajetória de Libertadores e Brasileirão também. Ele pode ser anunciado entre hoje e amanhã, a coisa está praticamente certa. Rapaziada, a chegada de Andreas Pereira no Palmeiras segue gerando repercussão na mídia brasileira, na mídia esportiva. A mídia não para de falar sobre esse baita reforço do Palmeiras e vocês vão querer ver aqui agora. Eu separei para vocês o que disse o Pilhado, pessoal. O Pilhado se rendeu, foi obrigado a admitir o baita negócio, o baita reforço do Palmeiras. Enfim, vocês vão querer ver o que ele disse, a análise dele sobre essa chegada aí do Andreas no Verdão. Beleza? E tem mais informações direto da academia com os repórteres da ESPN lá direto na academia, mas no final do vídeo, então acompanha o vídeo até o final que tá muito top, beleza? Então sem mais enrolação, bora direto aí pro vídeo. Ó, clubismo sem clubismo. Eu sou zoador, eu brinco. Agora, dou moral sempre que tenho que dar. E é uma excelente contratação do Palmeiras, tá? Primeiro por isso, porque o cara já chega como um vilão do maior rival do Palmeiras hoje. Qual é o maior rival do Palmeiras hoje? É o Flamengo. Qual é o maior rival do Flamengo hoje? É o Palmeiras. São eles que estão sempre brigando por título. E o Palmeiras, ele contrata um grande jogador, de muita qualidade, barato e ainda que já é vilão do time que é o rival, pô. Pacote completo. É uma baita contratação do Palmeiras. Pacote 10 milhões de euros no completíssimo. Andreas Pereira é muito barato. O Andreas Pereira, o Palmeiras quis pagar 20 milhões de euros no começo do ano. O Fula negou. Palmeiras agora está contratando por 10 milhões de euros. E é um cara de nível europeu. Titular absoluto do Fulham. Eu fui no jogo lá na Inglaterra. Titular absoluto. Falei com pessoas de lá. Jogando bem. Participou de gol pra caramba no ano passado. Não é um jogador que tá em queda. É um jogador que tá muito Jogador bem. de seleção, pô. Sim, é isso. Foi Ele quer convocado vir pelo pra seleção. Ancelotti. Foi convocado pelo Ancelotti na primeira lista. Ele quer vir pra isso. Pra ter mais chance de Copa do Mundo. Então, tirando completamente clubismo, é vilão do Flamengo, que se dane. É uma excelente contratação. Baita jogador que tá saindo barato. Pelo outro lado, é o que tá viralizando na torcida do Flamengo. É óbvio que isso ia acontecer. É óbvio que o Andreas Pereira, fechando com o Palmeiras, ele vai ser provavelmente o jogador mais detestado da história do Flamengo. Se ele participou da maior entregada da história do clube, a maior entregada da história do Flamengo foi essa. Um título importantíssimo, uma Libertadores, ele entregou o gol. É um gol entregue pro Daverson quando o Flamengo era melhor em campo. É bom deixar isso claro. O Flamengo estava bem no jogo. E o Andreas Pereira entregou. Então, ele já é detestado. Era dividido. Grande parte da torcida do Flamengo tentava perdoar, outra parte não. Agora, fechando com o Palmeiras, que é o maior rival do Flamengo hoje, o Andreas Pereira vai ser facilmente, e eu adoro ele, tá? O jogador mais odiado pela torcida do Flamengo. Eu não vou lembrar de outro. O Bebeto, quando saiu e foi pro Vasco, foi muito também transformado em vilão. Era uma situação parecida. Mas o Bebeto não tinha um erro fatal em Libertadores. Numa final em Libertadores. E pra piorar, a gente tem aqui a nossa produção. O Andreas Pereira, ele deu uma entrevista quando ele saiu do Flamengo. E ele falou que no Brasil, isso é muita burrice de jogador. Quando o jogador sai de um clube e fala, no Brasil, eu só volto o Vinha. O Vinha aconteceu a mesma coisa. Ah, não, pra voltar eu volto pro Palmeiras. Voltou pro Flamengo. O Andreas Pereira falou a mesma coisa, fala aí. Não, só a informação que saiu agora, importante, Jean Lucas do Bahia foi convocado para a seleção brasileira na vaga do Joelinton. Olha aí, que foi cortado, primeira vez convocado, foi observado pelo Ancelotti no domingo em loco, e pro lugar do Alexandre não vai ter outra convocação, ele foi cortado, machucado também, né? Como o Ancelotti convocou 3 laterais esquerdos, o Alexandro, o Douglas Santos e o outro agora, Caio Henrique, não vai convocar um outro lateral, então só essa informação que acabou de sair. Olha, agora, é uma baita contratação do Palmeiras, né, Flávio? É um jogador muito acima da média e, repito, que tá muito barato. 10 milhões de euros no Andreas Pereira
é muito barato. É um grande negócio do Palmeiras. Mais um, né, que o Palmeiras faz. Assim, em cima da declaração dele. Os jogadores precisam, eles são orientados para essa bobagem. Eles precisam parar de misturar as coisas. Eles são profissionais. Profissionais, eles trabalham com isso. É assim que eles botam dinheiro na casa deles, é assim que eles sustentam as suas famílias. Então, essa palhaçada de beijar, a não ser que ele ganhe uma grana, ó, você ganha mais 10 mil dólares se você beijar a camisa. O contrato do Neymar lá com o Paris Saint-Germain. Cada vez que ele tinha um tipo de interação lá, ele ganhava uma grana a mais. Aí tudo bem. Fora isso, tem nada que ficar se envolvendo com torcida uniformizada. Né? Ele tem que ir lá, treinar, jogar e acabou. Ele não é torcedor. O torcedor está na arquibancada. O torcedor torce, o jogador joga. E ele é profissional. Quem paga mais, ele tem que ir lá e fazer o trabalho dele. Esse é o certo, é o espírito do jogador. O negócio de se envolver, não muda nada. Ele está envolvido com torcida ou sem torcida. Na hora que está jogando, é ele e ele. Então tem que acabar com essa palhaçada. É verdade, provavelmente ele falou isso, como disse o Vinha, porque era o que as pessoas queriam ouvir, mas não tem que se envolver com isso. Ele não tem que... Jogador de futebol, jogadores históricos. Um dos maiores jogadores da história do Corinthians é o Roberto Rivelino. A família dele toda era palmeirense. Agora, é isso, né, Raí? É o que a gente falou aqui. O cara chega com muita moral, por um erro dele, mas chega, pelo futebol dele, por ser jogador de nível de seleção brasileira, e que negócio da Leila Pereira, né? Ela chegou a oferecer 20 milhões de euros, o cara não veio. Agora tá vindo por 10. Pra mim, eu vou dizer aqui, em termos de custo-benefício, eu acho que é a melhor contratação da janela. É muito boa, Andreas Pereira por 10 milhões de euros. Quantos anos tem o Andreas? Ele não tem 30 ainda. 29 anos, pô. Eu ia confirmar exatamente isso. 29 anos o Andreas, é 96. É uma contratação excelente, assim, eu acho muito bom jogador. Ele pode ser o 8 que o Palmeiras busca para a vaga do Richard Rios. Pode jogar um pouquinho mais adiantado, pode ser um 10 em um momento ou outro, né? Como ele jogou algumas vezes no Flamengo. No Flamengo ele jogou nas duas funções. No Palmeiras isso pode ser replicado. Acho muito bom jogador. E o valor, principalmente, né, é excelente. Porque quando o Palmeiras buscou ele pela primeira vez, em janeiro, no começo do ano, era um cenário onde ele era titular absoluto do Fulham, jogando muito bem, produzindo gols, assistências e tudo mais. E aí até ficou aquele negócio, o cara tá bem no Fulham, jogando ali na Premier League, titular e tal, vai sair para jogar no Palmeiras, começo do ano. E aí de lá para cá, de fato, ele acabou não conseguindo replicar o mesmo rendimento. Eu acho que isso tem muito a ver com essa negociação. Ele perdeu alguns jogos, não conseguiu ter os mesmos números em campo, principalmente. Mas não deixa de ser uma baita contratação, um excelente jogador. Acho que é um cara que tem muito para agregar nesse time do Palmeiras e vai cair como uma luva ali no meio-campo do Abel Ferreira. Ele tem hoje 3 jogadores para aquelas duas posições, né? O 5 e o 8, Aníbal Moreno e o Emiliano Martínez, que se revezam na posição do 5, e tem só o Evangelista nesse momento para fazer o 8, né? Então, desde a saída do Richard Rios, essa é uma lacuna que não foi preenchida e que com a chegada do Andreas Pereira tende a deixar esse meio campo muito, muito mais forte do que ele é nesse momento. Então, uma contratação espetacular do Palmeiras, tem tudo para ser um jogador muito importante nessa trajetória de Libertadores e Brasileirão também. Ontem, né? Porque ele estava, não é, Vlad? No Allianz Parque ontem, 21 mil torcedores acompanharam, o Abel estava lá e algumas figuras até desse time do Sub-20 que já estão no principal e outras que ainda podem subir, além dos jogadores que foram até convocados também para a seleção Sub-20. Tudo certo aí, Vlad? Tudo jóia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Abel Ferreira foi observar alguns jogadores. Alguns deles já treinam com um time profissional, incluindo o goleiro Aranha, que está na equipe profissional, além do Benedetti, que é um zagueiro, um jogador que também vem sendo muito falado na Europa. Tem o Luigi, outros nomes que a gente já comentou a respeito disso ao longo dos últimos meses. Mas tem alguns meninos para o torcedor palmeirense ficar de olho, que também são bons destaques dessa equipe sub-20. Um dos principais é o Eric Belé, atacante, meia também de 18 anos, tem um contrato, uma multa rescisória de mais de 100 milhões de euros. É um jogador que já defendeu inclusive as seleções de base. Tem também o Gilberto, além do Riquelme Felipe, atacante de 18 anos. Foi um dos destaques do Palmeiras na Copinha desse ano. Ele também tem mais de 20 gols na temporada e fez 9 gols nesse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que é uma das bases mais fortes do Brasil, se não a mais forte, revela muito, consegue também fazer grandes vendas para a Europa.
faturou mais de 1 bilhão no ano passado, quando vendeu as 3 principais joias ali da base, e mais jogadores que podem subir nos próximos meses e encantar os torcedores. E falando a respeito do time principal, o Palmeiras completou ontem aniversário, 111 anos, e pode em breve anunciar um grande presente para o torcedor. A vinda do Andréas Pereira, o meio-campista brasileiro nascido na Bélgica, filho de brasileiros, tem passaporte brasileiro, defende inclusive a seleção. Praticamente tudo certo com o Verdão para fazer um contrato até 2028. O Verdão deve pagar cerca de 10 milhões de euros. Ele pode ser anunciado entre hoje e amanhã. A coisa está praticamente certa, inclusive é uma informação dada pelos nossos companheiros aqui da ESPN. Volto com você, Bruno. Obrigado, viu, Vlad? Então é isso, Palmeiras aguardando a oficialização e a confirmação, então, da chegada do novo reforço. A gente vai agora pro Flamengo. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam acompanhar o que o Pilhado falou sobre Andréas Pereira no Palmeiras. Vocês viram que ele admitiu que é um baita reforço do Palmeiras. Ele teve que descer do salto, teve que se render aí o novo reforço, a nova contratação que o Palmeiras faz, né? Já aí nos últimos capítulos dessa janela, né? Então, enfim, Palmeiras muito bem, Palmeiras contratando muito bem mesmo. Realmente foi um baita negócio a questão do Andréas Pereira, porque o Palmeiras iria pagar o dobro há um tempo atrás e agora paga, né, só metade do que ia pagar anteriormente, né? Então, assim, um baita negócio realmente do Palmeiras, custo-benefício muito bom, um jogador excelente, um jogador de seleção brasileira, um jogador que chega para vestir a camisa, para ajudar muito, para encorpar e muito esse meio de campo do Palmeiras, para talvez, né, cobrir aquela lacuna deixada pelo Richard Rios, né, pessoal? Mas enfim, vocês puderam ver o Pilhado ficando maluco completamente aí com essa chegada do Andréas no Verdão, né? Adianta, cara, ele até falou, deixando o clubismo de lado, sem clubismo, pelo menos, né, foi sincero, né, pessoal? Pelo menos admitiu que realmente, mesmo ele sendo flamenguista, né, aí ó, ele falando que a torcida do Flamengo não suporta ele, isso é fato, o Andréas Pereira, né, mas tem que admitir que o Palmeiras consegue um baita reforço, né. Mas é isso aí, rapaziada. O que você achou dessa fala do Pilhado aí sobre o Andréas Pereira? Você tá gostando dessa chegada do Andréas ao Palmeiras? Ou você é contra? Você preferia outro jogador? Enfim, vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua opinião. Como você acha que o Abel vai montar esse meio de campo também com o Andréas Pereira? Deixa a sua opinião aí, comenta. O que você acha, como que o Abel vai montar esse meio de campo com o Andréas, beleza? Vamos debater aí no campo dos comentários, que o debate aqui no canal é sempre muito legal, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece, deixa o like pra fortalecer, beleza? O like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí, beleza? Clica aí no joinha. Se você é novo por aqui, se inscreve. Ativa o sininho das notificações para assim você estar sempre sendo notificado e ficar sempre atento quando tiver vídeo novo aqui no canal, para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão. Belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o porco, é nóis. Fui!